Roxette foi uma dupla de pop rock sueca formada por Marie Fredriksson e Per Gessle. A dupla alcançou sucesso mundial entre o fim dos anos 1980 até meados da década de 1990, período em que tiveram 19 singles no Top 40 do UK Singles Chart e 4 singles #1 nos Estados Unidos, The Look Listen to Your Heart, It Must Have Been Love e Joyride. Além disso, a dupla foi certificada pela Record Industry Association of America com 2 álbuns de platina, Look Sharp, de 1988, lançado nos Estados Unidos em 1989, e Joyride, de 1991, bem como 2 singles de ouro, The Look e It Must Have Been Love. Ao longo de mais de 30 anos de carreira, o Roxette vendeu mais de 75 milhões de álbuns no mundo todo. O nome Roxette foi escolhido a partir de uma canção homônima de 1974 da banda britânica Dr. Feelgood, uma das favoritas de Per Gessle. Per Gessle e Marie Fredriksson se conheceram em Alta-Tad, na Suécia, no final da década de 1970. Gessle liderou Gyllene Tider, uma das bandas mais populares da Suécia na época, e Fredriksson estava nos menos bem-sucedidos True e Mamas Barn antes de embarcarem em carreira solo. Em 1981, Fredriksson cantou pela primeira vez com Gyllene Tider no palco e foi apresentada como vocalista de fundo em um álbum em sueco que a banda lançou em 1982. Gessle também trabalhou com Frida, ex-vocalista do ABBA, em uma música de seu álbum de 1982, Something's Going On, musicando um poema de Dorothy Parker. Enquanto trabalhava em seu primeiro álbum solo, Evin, Hot Wind, Fredriksson executou mais vocais de fundo para o único álbum de Gyllene Tider em inglês, The Artland Café. O álbum de 11 faixas foi lançado em fevereiro de 1984 e vendeu 45 mil cópias na Suécia. De acordo com Gessle, o primeiro lançamento do grupo em inglês foi em resposta ao interesse manifestado pelo selo americano Capitol Records da EMI. A Capitol pegou 6 das faixas e lançou um disco de Extended Play nos Estados Unidos com um título abreviado, Earthland, mas a empresa insistiu em um nome diferente para a banda. Gessle e os outros membros do Gyllene Tider, sueco para Golden Teams ou Golden Age, escolheram o título de uma canção do Dr. Feelgood de 1975, Roxette. O recém-nomeado Roxette fez um lançamento quase invisível nos Estados Unidos, teaser japonês cujo vídeo chegou ao estúdio da MTV, mas não recebeu nenhuma rotação digna de menção. Ele e os singles subsequentes tiveram melhor desempenho na Suécia, e Gyllene Tider fez uma breve turnê pelo país para divulgar o álbum. No entanto, o álbum morreu logo e a carreira internacional morreu antes mesmo de começar, escreveu Gessle. Decidimos colocar Gyllene Tider para descansar. Até novo aviso. Gessle então voltou-se para o trabalho solo, gravando seu segundo álbum solo em sueco, Sener, lançado em 1985 e novamente apresentando Fredriksson nos vocais de fundo. Enquanto Fredriksson gravava seu segundo álbum solo, Den Sundvagem, The Seventeen Wave. Foi então que o diretor administrativo da EMI, Rolf Nygren, sugeriu que Gessle e Fredriksson cantassem juntos. Gessle traduziu uma música chamada Svartaglas Óculos Pretos para o inglês, que se tornou seu primeiro single, Never in Love. Foi lançado no verão de 1986 sob o nome de Roxette, e alcançou o top 10 sueco, vendendo 50 mil cópias. Após o sucesso de Never in Love na Suécia, Gessle e Fredriksson rapidamente gravaram um álbum completo, traduzindo canções que Gessle havia escrito originalmente para seu terceiro álbum solo. Com o lançamento de Perus of Passion em outubro de 1986, o Roxette manteve seu impulso comercial na Suécia com seus próximos singles Goodbye to You e So Deep. Alguns singles de Passion foram lançados em outros países, mas esses lançamentos internacionais não conseguiram imitar o sucesso sueco. O álbum foi seguido por uma compilação de remixes das mesmas músicas, intitulada Dance Passion. Em 1987, Fredriksson lançou seu terceiro álbum solo After Stormen, After the Storm. Enquanto isso, o Roxette lançou o single e o Anti-U em colaboração com Eva Dahlgren e Ratata. Mais tarde no mesmo ano, eles lançaram It Must Have Been Love, Christmas for the Broke Hearted Arterted, depois que a EMI Alemanha pediu à dupla que criasse um single de Natal inteligente. A música com tema natalino recebeu alguma atenção em seu país natal enquanto Roxette preparava seu próximo álbum, embora a EMI Alemanha tenha decidido não lançar o single. Perus of Passion foi relançado internacionalmente em 1997 e incluiu It Must Have Been Love,
Christmas for the Broke Hearted, como faixa bônus. O álbum seguinte, Look Sharp, foi lançado na Europa em 19 de outubro de 1988, 2 anos após Pearls of Passion. Gessle e a gravadora Amy Svenska optaram por destacar Marie, lançando singles Chances e Dressed for Success como os primeiros singles. Depois disso, as rádios suecas passaram a executar The Look. Nessa época, um estudante norte-americano de Minneapolis, Dean Kuhlman, realizava uma viagem de intercâmbio na Suécia quando ouviu The Look, então uma das músicas mais tocadas do país. Kuhlman comprou uma cópia de Look Sharp e levou-a para os Estados Unidos no fim de 1988. De acordo com Gessle, Kuhlman implorou para que uma estação de rádio de Minneapolis, KDWB 101,3 FM, reproduzisse a canção. Com base na resposta positiva do radialista, o diretor de programação da estação copiou e distribuiu a canção para outras estações, e dentro de semanas, a canção se tornou bastante popular. 3 ou 4 gerações de exemplares da música foram confeccionados e distribuídos para estações de rádio dos Estados Unidos, que passaram a executar o single espontaneamente antes de qualquer produto do Roxette ser lançado ou promovido no mercado norte-americano. Após a popularidade de The Look, os diretores da EMI tomaram a decisão de lançar o single nos Estados Unidos. O caso Dean Kuhlman foi parar nas rádios, jornais e nas redes de TV americanas e suecas. Durante muitos anos, Fredriksson e Gessle afirmaram que esse foi o início do seu sucesso internacional. No início de 1989, a EMI lançou The Look nos Estados Unidos, juntamente com cópias do álbum Look Sharp. The Look atingiu o primeiro lugar do ranking Billboard Hot 100 em 8 de abril de 1989, onde permaneceu por uma semana. No final do ano, a Billboard classificou The Look como um dos 20 maiores Hot 100 singles do ano. The Look também chegou ao topo dos rankings musicais de importantes mercados como Alemanha, Japão e Austrália. Em maio, também entrou no top 10 do Reino Unido. Dressed for Success foi o segundo single nos Estados Unidos, e o Roxette iniciou sua primeira turnê mundial. O single foi #14 no Hot 100, bem como #3 na Austrália e #2 no Japão. Listen to Your Heart foi lançado depois. A canção conseguiu captar grande interesse dos ouvintes, mesmo sendo radicalmente diferente de The Look e Dressed for Success, lembrando as baladas da banda Heart. O single passou uma semana como #1 Billboard Hot 100, a partir de 4 de novembro de 1989 e atingiu o top 10 em quase todo o mundo, incluindo Alemanha, Reino Unido, Austrália e Japão. A canção Listen to Your Heart esteve incluída na trilha sonora internacional da novela O Sexo dos Anjos, de Ivani Ribeiro entre 1989 e 1990, como tema dos personagens Adriano e Isabela, interpretados por Felipe Camargo e Isabela Garcia. Um quarto single, Dangerous, foi lançado no final do ano, entrando no Hot 100 no final de dezembro, passando 2 semanas como #2 no Hot 100. Em fevereiro de 1990 e a exemplo de suas antecessoras, tornou-se um sucesso mundial, atingindo o top 10 em importantes mercados da música no mundo inteiro. Dangerous foi lançado como double-sided single no Reino Unido, juntamente com Listen to Your Heart e Look Sharp. Deu a Gessle seu primeiro Grammy sueco na categoria Melhor Compositor. O Roxette também recebeu 2 Rockjornen Award, Melhor Álbum e Melhor Grupo Sueco, enquanto Marie ganhou seu terceiro Rockjornen consecutivo de Melhor Artista Feminina Sueca. Nessa época, a Touchstone Pictures procurou a Amy e o Roxette para uma contribuição para a trilha sonora de um filme estrelado por Richard Gere e Julia Roberts. Gessle afirmou que It Must Have Been Love, gravação feita há 2 anos, foi escolhida porque o Roxette não teve tempo para compor e gravar uma nova canção enquanto fazia shows de sua turnê na Austrália e na Nova Zelândia. Gessle e produtor Clarence Overman tomaram a antiga gravação, pediram a Marie para substituir as referências ao Natal, acrescentou o som de alguns instrumentos e superposições vocais ao fundo, e deu a canção para os produtores da trilha sonora que, de acordo com Gessle, a deixaram de cabeça para baixo. Gessle disse também que após a reeditar a canção antes do lançamento do filme, os produtores ressolicitaram a canção, que foi então adicionada à trilha sonora. Uma Linda Mulher foi lançado em março de 1990 e arrecadou mais de $460 milhões de bilheteria a nível mundial. A trilha sonora recebeu 3 álbuns de platina, certificados pela RIAA.
Embora não tenha sido o primeiro single lançado, It Must Have Been Love foi o mais bem-sucedido, passando 2 semanas como #1 no ranking Billboard Hot 100, a partir da edição de 16 de junho de 1990, e chegando ao topo dos rankings musicais em mais de 20 países. A canção ainda passou 2 semanas adicionais como #2 depois de sair do topo do ranking norte-americano, um total de 9 semanas no top 10, e 17 semanas no top 40. A Billboard classificou It Must Have Been Love como #2 Hot 100 Singles de 1990, atrás apenas de Hold On de Wilson Phillips. Na Alemanha, o single passou 9 meses no top 75. A canção se revelou o maior sucesso do Roxette, alcançando o topo de rankings musicais em muitos países e sendo #3 no Reino Unido, a melhor colocação de um single da dupla por lá. Na Suécia, o Roxette recebeu seu segundo Rockjornen como melhor grupo e Marie ganhou seu 4º prêmio como melhor artista feminina sueca. Ao fim de 1990, o Roxette completou sua turnê mundial e retornou para a Suécia para gravar o sucessor de Look Sharp. Com 14 canções, Joyride foi lançado em março de 1991. O álbum alcançou o #12 lugar no Billboard 200 Album Chart e se tornou um grande sucesso na Europa, #1 na Alemanha durante 13 semanas, #1 na Suécia, #2 no Reino Unido e #4 na Austrália. O single Joyride atingiu a 4ª colocação no Reino Unido e passou uma semana como #1 no Billboard Hot 100, a partir de 11 de maio, também estando no topo dos rankings musicais em mais de 20 países, incluindo Alemanha, Suécia e Austrália. O single também atingiu um enorme sucesso no Canadá, que resultou na nomeação do Roxette para o Juno Award de 1992 na categoria Single mais vendido por um artista estrangeiro. O single seguinte, Fading Like a Flower, Every Time You Leave, passou uma semana como #2 no Hot 100 em julho e foi um grande sucesso em outros grandes mercados, #7 na Austrália, #5 na Alemanha e na Suécia. Foi então que Roxette embarcou em uma turnê ainda mais ambiciosa, levando mais de 1,7 milhões de fãs a 108 concertos, incluindo alguns nos Estados Unidos. Foi nesta época que, segundo Per Gessle, a filial americana da EMI realizou alterações pessoais que resultaram em uma queda na publicidade dada ao Roxette. Embora Joyride tenha sido certificado como álbum de platina e tenha realizado expressivas vendas, superando Look Sharp, os singles posteriores, Send In My Team e Chart of Your Heart, não conseguiram chegar acima do #30 no Hot 100, enquanto que do outro lado do Atlântico, o enorme sucesso dos singles de Joyride continuou. Send In My Team se tornou outro top 10 na Alemanha e na Austrália, enquanto The Big L fez parte do top 10 japonês e sueco, bem como top 20 na maioria dos países europeus, incluindo a Alemanha. No Brasil, Send In My Team esteve incluída na trilha sonora internacional da telenovela Perigosas Peruas, de Carlos Lombardi, como tema da personagem Cidinha, interpretada por Vera Fischer. O sucesso absoluto da dupla se refletiu numa nomeação para o Prêmio Echo, o equivalente alemão do Grammy na categoria Grupo Internacional do Ano. Eles também ganharam 2 Rockjornens, Melhor Álbum e Melhor Grupo Sueco. A dupla continuou com a turnê Join the Joyride World Tour até o final de 1991. Em vez de lançar um novo álbum, Per e Marie optaram por remasterizar gravações mais antigas, incluindo várias músicas não incluídas nos álbuns Look Sharp e Joyride. Eles também registraram algumas de suas performances ao vivo, gravaram uma versão de It Must Have Been Love, de inspiração country em um estúdio de Los Angeles, e novo material gravado em diversas localidades ao redor do mundo, um dance club vazio, um quarto de hotel, e compilaram tudo no álbum Tourism, Songs from Studios, Stages, Hotel 11 Other Strange Places, lançado em outubro de 1992. Gessle afirmou que o álbum foi criado para capturar a energia dentro da banda, especialmente no desempenho espontâneo de músicas como Here Comes the Weekend e Never Is a Long Time. O primeiro single do álbum foi How Do You Do, seguido pela balada Queen of Rain e uma diferente versão da canção Fingertips, gravada acusticamente para o álbum e intitulada Fingertips 93, para ser lançada como single. Tourism e seus singles fizeram pouco sucesso nos Estados Unidos, ao contrário do que ocorreu na Europa, graças ao single How Do You Do,
que deu ao Roxette um lugar no top 5 de toda a Europa, #2 na Alemanha e na Suécia, bem como seu primeiro top 15 no Reino Unido em mais de um ano. O álbum também se mostrou um best-seller no continente, atingindo #1 na Alemanha e na Suécia e #2 no Reino Unido, bem como um pico em #5 na Austrália. Foi também em 1992 que Marie Fredriksson lançou seu primeiro álbum solo em língua sueca em 5 anos, intitulado Ständiga den Resan, A Eterna Jornada. Ele lhe trouxe seu segundo Grammy Award, desta vez como Artista do Ano. No início de 1993, o Roxette participou da série MTV Unplugged, sendo a primeira banda de língua não inglesa a gravar um acústico para a MTV, apesar das músicas nunca terem sido lançadas em um álbum oficial Unplugged. Em casa, Roxette recebeu um Rockjornen de melhor grupo sueco, o último Rockjornen que o grupo iria receber, embora tenha recebido nomeações nos anos seguintes. Roxette também recebeu sua segunda nomeação ao Prêmio Echo na categoria Grupo Internacional do Ano. Foi também em 1993 que a dupla gravou e lançou o single Almost Unreal, uma canção originalmente composta para o filme Hocus Pocus estrelado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kate Najimy. No entanto, a canção foi deslocada para a trilha sonora do filme Super Mario Bros., baseado no videogame Nintendo e estrelando Bob Hoskins, John Leguizamo e Dennis Hopper. O filme, que custou mais de $40 milhões, arrecadou apenas $20 milhões na bilheteria. Apoiado pelo filme e recebendo um razoável apoio da EMI, Almost Unreal permaneceu algumas semanas nas últimas posições da Billboard Hot 100, mas alcançou o top 10 da UK Singles Chart, o primeiro single da dupla nesse ranking desde o lançamento de Joyride 2 anos antes. Roxette retornou adulto segundo Marie Fredriksson, em 1994 com o lançamento de Crash, Boom, Bang, álbum que acabou sendo um estrondoso sucesso na Europa, #1 na Suécia, #2 na Alemanha, #3 no Reino Unido, e quebrou recordes no Japão, tornando-se o lançamento de maior sucesso de um álbum não japonês na história do país. Nos Estados Unidos, onde a EMI local quase não divulgou o álbum, as vendas foram ajudadas por uma campanha da rede McDonald's, que promoveu e vendeu um CD de 10 faixas em suas lojas, intitulado Favorites from Crash, Boom, Bang, alcançando mais de 1 milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos e se tornando um dos grandes sucessos do grupo no mercado norte-americano, mostrando que a dupla ainda tinha um grande número de fãs por lá. O primeiro single do álbum foi Sleeping in My Car, que chegou ao Billboard Top 50 nos Estados Unidos e ao Top 15 do Reino Unido, Austrália e Alemanha. Os lançamentos seguintes Crash, Boom, Bang, Fireworks Ranto e Vulnerable também obtiveram relativo sucesso nos rankings musicais de todo o mundo, com exceção dos Estados Unidos. Todos eles fizeram parte do Top 30 do UK Singles Chart. Em 1994 teve início a turnê Crash, Boom, Bang, World Tour 1994-95. Embora dessa vez a dupla não tenha feito nenhum show nos Estados Unidos, o Roxette foi o primeiro grupo do Ocidente que obteve permissão para se apresentar na China desde o vão. Em 1985, as negociações para a obtenção da permissão para o concerto levaram anos, e incluíram até a censura de alguns trechos de Sleeping in My Car. No entanto, a canção foi cantada de acordo com a composição original durante o show. Crash, Boom, Bang foi o último lançamento do Roxette pela EMI nos Estados Unidos. Em 1995, o Roxette lançou uma compilação de seus maiores sucessos, Don't Bore Us, Get to the Chorus, Rochette's Greatest Hits, que chegou ao top 5 em diversos países europeus, incluindo o Reino Unido, bem como no top 10 australiano. Com 18 faixas, o álbum trazia 4 novas canções, incluindo You Don't Understand Me, música que Per Gessle compôs em parceria com o norte-americano Desmond Child. Nesse mesmo ano, uma compilação de singles que não fizeram parte de nenhum álbum do Roxette e algumas músicas do programa MTV Unplugged foram lançadas no Sudeste Asiático e em algumas partes da América do Sul sob o título Rarities. O ano marcou também a terceira indicação do Roxette na categoria Grupo Internacional do Ano no Prêmio Echo. Em 1997, algumas das músicas de maior sucesso do Roxette foram traduzidas para a língua espanhola, dando origem ao álbum Baladas em Espanhol, sucesso de vendas na América Latina e na Espanha, onde foi álbum de platina.
Ainda em 1996, Marie Fredriksson lançou outro álbum em língua sueca e em Tid som var, num tempo como o nosso. Ao mesmo tempo, Per reuniu-se com o Gillene Tider para uma turnê de grande sucesso na Suécia, que rendeu à banda 2 Grammys, Melhor Artista e Melhor Música de Alfiska, e um Rockjourney Award de Melhor Música. Per Gessle lançou um álbum solo em língua inglesa, The Old Accord in To Gessle, em 1997. Uma das músicas, I'll Bell Hit, trazia Marie cantando ao fundo. Ambos se reuniram em 1998 para gravar as músicas do novo álbum do Roxette, Have a Nice Day, que foi lançado em março de 1999 e assinalou o bem-sucedido retorno da dupla à Europa continental, #1 na Suécia, #2 na Alemanha, mas teve vendagens fracas na Austrália e no Reino Unido, onde a dupla tradicionalmente obtinha vendas expressivas. Contendo elementos de música techno e house, Have a Nice Day marcou o retorno da dupla ao topo dos rankings musicais de sua terra natal. O primeiro single, Wish I Could Fly, ficou tão perto do top 10 do UK Singles Chart, #11, quanto qualquer outro single lançado pelo Roxette desde 1993. A música também esteve presente no top 10 da Itália e no top 20 de Áustria, Finlândia e Suíça. Na Suécia, ficou posicionado o #4 lugar, a melhor posição de um single da dupla desde Sleeping in My Car. Wish I Could Fly foi considerada a 7ª música mais executada nas rádios europeias no ano de 1999. O segundo single, Anione, ficou muito mal posicionado nos rankings musicais, não chegando sequer a ser lançado no Reino Unido. Essa falha foi compensada pelo lançamento do terceiro single, Stars, que esteve no top 10 da Finlândia, no top 20 de Suécia e Noruega e no top 30 da Alemanha e Suíça. As vendas de Have a Nice Day também foram boas na América do Sul, mas o álbum não foi lançado nos Estados Unidos. Em 2000, Marie lançou uma compilação com seus maiores sucessos em sueco, nomeado Antligen Finalmente. O álbum se tornou um grande sucesso de vendas na Suécia, #1 por 3 semanas, e resultou numa turnê de sucesso pelo país. Ao mesmo tempo, o Roxette assinou um contrato com a gravadora Idel Music, que lançou o álbum Don't Bore Us, Get To The Chorus, nos Estados Unidos, substituindo algumas canções da versão original do álbum por músicas, Wish I Could Fly, e Stars de Have a Nice Day. O resultado foi o retorno da dupla sueca aos rankings musicais norte-americanos. O single, Wish I Could Fly, ficou em #27 no Billboard Adult Contemporary e em #40 lugar nos computos do Adult Top 40. O lançamento de Room Service em 2001 foi seguido por críticas entusiasmadas. Provavelmente o melhor álbum do Roxette desde Joyride, escreveu Leslie Matthew do AllMusic. O primeiro single de Room Service, The Center of the Heart, foi #1 na Suécia e esteve no top 20 de Finlândia e Argentina, seguido de Milk and Toast and Honey, que alcançou o top 30 sueco e suíço, o top 5 em Portugal e chegou ao #1 lugar no Brasil, graças em parte à sua inclusão na trilha sonora da novela Um Anjo Caiu do Céu, da Rede Globo, como tema dos personagens Kiko e Dorinha, interpretados respectivamente por Jonatas Faro e Stephanie Brito. Ainda em 2001, o Roxette iniciou mais uma turnê pela Europa, intitulada Room Service World Tour 2001. Após o lançamento de Room Service vieram um conjunto de compilações The Ballad Hits, lançada no final de 2002 e The Pop Hits, no início de 2003. Cada conjunto continha um CD separado com material faixas raras. A canção A Thing About You foi lançada como single de The Ballad Hits. O álbum foi lançado no Reino Unido em 14 de fevereiro de 2003 e chegou a ser o #11 mais vendido, tendo alcançado boas colocações na Alemanha e nos Países Baixos. O single Opportunity Knocks foi lançado a partir de The Pop Hits em 2003. Entretanto, em setembro de 2002, após um desmaio, Marie Fredriksson foi diagnosticada com um tumor cerebral, que mais tarde foi removido com êxito em uma cirurgia. Foi durante a sua recuperação que ela escreveu e compilou canções para seu primeiro disco solo em língua inglesa The Change, lançado em outubro de 2004. Inspirado pela sensação de mortalidade e realizado em parceria com seu marido, Mikael Bols, o álbum entrou no chart sueco em #1 e rapidamente ganhou status de ouro pela EFI. O primeiro single, 2 Nada Chance, entrou no ranking de singles sueco #8 lugar. Em junho de 2003, Gessle lançou seu primeiro álbum solo em língua sueca em 18 anos, intitulado Mazarin Poster.
O álbum atingiu o #1 no ranking sueco de álbuns, tornou-se 5 vezes platina, e trouxe numerosos prêmios a Gessle. Uma das faixas, para a Promenade Genom-Staden, passeando pela cidade, teve participação especial de Marie Fredriksson. Em 2004, Gessle e o Gillene Tider reuniram-se para comemorar o aniversário de 25 anos da banda, que incluiu o primeiro álbum da banda em 20 anos, Fin 5 Fel, e uma bem-sucedida turnê na Suécia. Ao fim da turnê, quase 500 mil de fãs haviam assistido aos shows do grupo. Como resultado, eles foram homenageados com 4 prêmios na Suécia. Em 2005, o grupo belga DHT remixou a canção Listen to Your Heart na versão trance. Originalmente lançada na Bélgica em 2003, as várias combinações da canção chegaram aos clubes norte-americanos no final de 2004. Em meados de 2005, a canção alcançou o top 10 da Billboard Hot 100, e foi certificada com status de single de ouro pela RIA em outubro. Em 23 de novembro de 2005, Per Gessle lançou seu primeiro álbum solo em inglês em 8 anos, intitulado Sign of a Plumber. Ele estava no meio de divulgação do álbum quando, em 29 de novembro de 2005, compareceu com Marie Fredriksson ao Dorchester Hotel em Londres, uma apresentação de prêmios pela Broadcast Music Incorporated BMI. Gessle recebeu um prêmio por It Must Have Been Love, que até 2005, havia sido executada mais de 4 milhões de vezes nas rádios norte-americanas. A cerimônia marcou a primeira vez que Fredriksson e Gessle apareceram juntos em público desde o aparecimento do tumor cerebral em Marie e posterior retirada em 2002. Quando perguntado por um repórter se haveria um retorno do Roxette, Gessle respondeu: "Nós não decidimos ainda. As portas não estão fechadas. Ainda somos jovens." Marie regressou em 2006 com uma compilação de canções sueco intitulada Min bäste vän, Minha Melhor Amiga. O single Sommaren foi lançado em 17 de maio de 2006. Min bäste vän é um álbum com canções dos anos 60 e 70 que marcaram a infância de Marie. Em meados de 2006, a dupla lançou, para execuções em rádios, a canção The Rocks Medley, para promover o lançamento comemorativo de seus 20 anos de carreira. O medley inclui 6 hit singles: The Look, Joyride, Listen to Your Heart, Dangerous, It Must Have Been Love, e Fading Like a Flower, Every Time You Leave. Lançada como B-side do single One Wish, e disponibilizada para download no iTunes, atingiu o #1 entre os downloads de músicas na Suécia. O box CD Roxbox, Roxette 86-06 foi lançado em 18 de outubro de 2006, abrangendo mais de 4 CDs e DVD, que incluía 2 novos singles, One Wish e Revial. The Roxbox foi lançado para comemorar o sucesso do Roxette na indústria musical. A capa do The Roxbox traz a frase "Hoje foi há 20 anos", referência ao fanatismo de Gessle pelos Beatles. Uma nova coletânea musical, a Collection of Roxette Hits, Der 20 Greatest Songs, foi lançada ao mesmo tempo que o Roxbox. One Wish e Revial também foram incluídos neste CD. One Wish foi lançado internacionalmente no dia 6 de outubro. Foi a sua primeira canção nova em 4 anos e foi gravado em maio de 2006 especialmente para o Roxbox. Em 14 de fevereiro de 2007, o segundo single, Revial, foi lançado, não internacionalmente mas aqui e ali. Após rumores de que Per Gessle estava descontente com a versão do álbum, Revial, uma single version, foi criada e lançada às rádios. Em uma entrevista à rádio CKWV-FM The Wave de Vancouver, Canadá, Gessle partilhou seus sentimentos sobre trabalhar com Fredriksson novamente. Foi de fato maravilhoso e emocionante, é claro. Mas chega um momento em que vamos para trás na onda. Eram as mesmas piadas, o mesmo. Tudo foi como o mesmo. Portanto, embora tenha ido por hora, a sensação é como se o tempo ficou ainda um pouco parado. Não é como era antes porque, você sabe, Marie é uma pessoa que mudou depois de tudo que ela passou. Mas apesar de tudo, ela ainda canta muito bem, e você sabe, foi um prazer poder gravar essas canções. Se você tivesse me perguntado há 2 anos se isso aconteceria, eu definitivamente nunca acreditaria que aconteceria. Estou muito contente com o que nós realmente pudemos fazer. No final de 2008, Per Gessle lançou um novo disco solo chamado Pare Crasher, capitaneado pelo single Silly Urile. Logo em seguida, lançou-se em uma pequena turnê mundial iniciada em abril de 2009. Em 2008, o tabloide britânico The Sun divulgou uma lista com as 50 cantoras que nunca serão esquecidas na história da música. Marie Fredriksson ocupou a 16ª posição.